Olá, meu nome é Juliano Tadeu, faço parte da turma dos graduandos.mat. Estou aqui para resolver o exercício de número 5 da lista 3 exercícios que fala sobre grandezas e medidas. Primeiramente, esse exercício ele traz para a gente uma tabela, mas antes de apresentar os valores da tabela, ele dá uma contextualizada do que seriam essas informações. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Ele fala o seguinte: a velocidade e o tempo são duas grandezas comuns em situações cotidianas, principalmente na relação com algumas tarefas. Raimunda, uma aluna do 5º ano do ensino fundamental e muito boa em matemática, resolveu dedicar parte do seu tempo para verificar possíveis relações entre essas duas grandezas, velocidade e tempo, imaginando o mesmo percurso sendo percorrido por um móvel sob diferentes condições em relação à velocidade e tempo. Então nós temos uma tabela que traz a informação para a gente do mesmo percurso, ou seja, do mesmo trajeto, com a mesma distância, com situações diferentes de velocidade e de tempo. Na letra A, ele fala para a gente o seguinte: o que podemos afirmar em relação às grandezas velocidade e tempo a partir da construção feita por Raimunda? Vamos dar uma olhadinha na tabela. Então nós temos aqui a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. A velocidade, o primeiro dado, foi colocado de 20 km por hora, demorou um determinado tempo, tempo de 30 horas, ou seja, para percorrer essa distância x, vamos colocar aqui que existe uma distância, certo? Para percorrer uma determinada distância, para sair de um ponto A até um ponto B, houve uma demora de 30 horas, isso se o objeto estivesse deslocando a 20 km por hora. Mas aí aconteceu o seguinte: aumentando esse tempo em mais 10 km por hora, ou seja, passando para 30 km por hora, ou seja, a velocidade do móvel aumentou, o tempo gasto diminuiu, certo? A gente já pode analisar essas duas informações. Bom, se eu tenho uma grandeza que é velocidade, tem uma outra grandeza que é tempo, e essas grandezas, quando eu aumento a primeira, a segunda diminui de forma proporcional à primeira, significa o seguinte, que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, na letra A, ele pergunta para a gente o que podemos afirmar em relação à grandeza, tempo e velocidade a partir da construção feita por Raimunda. Bom, primeiramente, a gente pode observar que as grandezas, aumentando a primeira grandeza, a segunda diminui. Ou seja, aumentando a velocidade, o meu tempo gasto vai diminuir. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, letra A, grandezas são inversamente proporcionais. Então as duas grandezas são inversamente proporcionais, porque aumentando a primeira, a segunda reduz, certo? Vamos lá para a letra B. A letra B ele fala o seguinte: em relação ao mesmo percurso, com base na tabela, podemos afirmar que Raimunda cometeu algum erro? Vamos pensar o seguinte: se o veículo se deslocou a 20 km por hora e ele levou um tempo de 30 horas, qual que vai ser a distância percorrida? Esse percurso, essa distância percorrida, simplesmente se eu pegar lá na letra B, vou colocar a letra B aqui, eu vou pegar que ela saiu desse ponto A até o ponto B, primeiro 20 km por hora, vezes 30 horas. Ou seja, em 30 horas ele conseguiu percorrer 600 km. Por que 600 km? Em cada hora ele percorreu 20 km, 20 km por hora. Ele gastou um total de 30 horas, logo o percurso, o total é de 600 km. Então, a distância do ponto A até o ponto B é de 600 km. Tá? Vamos verificar se ela cometeu algum tipo de erro? Então, pela primeira afirmação, tá certa, né? 600 km. Vamos ver a segunda. Aumentou aqui mais 10, ou seja, 30 vezes 20. 30 vezes 20 é a mesma coisa que 20 vezes 30, certo? Ou seja, os mesmos 600 km. 40 vezes 15
40 vezes 15 também é os 600, ou seja, a mesma distância. Então a distância percorrida aqui foi 600, a distância percorrida aqui também 600, a distância percorrida aqui também 600. Ou seja, não houve erro nenhum, certo? Letra B ele fala assim: em relação ao mesmo percurso, com base na tabela acima, podemos afirmar que Raimundo cometeu algum erro? Justifique. Não, letra B não cometeu erro, certo? Não teve erro. Por que não teve erro? Porque a distância é a mesma. Em todas as situações, ela colocou a mesma distância. Então tá certinho. Beleza? Ela não cometeu nenhum erro. No item 3, aliás, na letra C, ele já fala o seguinte. Ele fala, se Raimundo não cometeu nenhum erro, é para a gente calcular o x, o y, o z e o t. O cálculo é o mesmo cálculo que a gente já utilizou, mas lembrando que as grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma grandeza velocidade, tenho uma outra grandeza tempo, certo? Vou pegar, além desse valor aqui, eu vou pegar aqui o valor do x, dessa linha aqui. Então o tempo é x e o quilômetros por hora é 50. Eu quero saber qual que vai ser o valor de x. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter esse primeiro membro aqui. Significa que vai ficar 50 sobre 20 é igual a 30x. Logo, 50x é igual a 600. Os 50 já passa para cá, vão ter 50. Ou 600 sobre 50, isso aqui vai ser igual, x vai ser igual a 12. Certo? Fazendo as contas, 12. Então, 600 sobre 50, 12. Tá? Então, os 50 estava aqui, dividindo o primeiro membro por 50, dividindo o segundo membro da equação por 50, ficou 600 sobre 50, e aí nós tivemos agora o resultado que x é igual a 12. Então esse carinha aqui, ó, é igual a 12, 12 horas. Né? Sabemos que se ele levar, ou se ele tiver uma velocidade de 50 km por hora, ele vai levar 12 horas para percorrer essa distância de 600. Multiplicando aqui, ó, 50 vezes 12, 600, ok, tá certinho. Fazendo outro cálculo agora, vou apagar aqui, vou fazer outro cálculo agora da letra do y. Mesmo processo, tá? Vamos colocar aqui 20 com 30 e o x com 10. Beleza? Agora, pelo fato dos valores das grandezas serem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter esses valores aqui do primeiro membro. Ou seja, y sobre 20 é igual a 30 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a y 600 sobre 10. 600 sobre 10, o y vai ser igual a 60. 600 sobre 10, 60 km por hora, né? Aqui a gente está falando em quilômetros, está falando em valores de deslocamento, 600 km por hora. Então, isso aqui vai ser a velocidade. Se ele percorrer a uma velocidade de 600 km por hora, ele vai demorar 10 horas. 60 vezes 10 vai dar os 600, que é a distância que tem que ser percorrida. Finalizando aí, vamos lá, mais um. O z vai ser o mesmo processo, eu tenho aqui 20 tá para 30, assim como o z vai estar para 7,5. Fazendo aqui a inversão dos membros, nós temos que z sobre 20 é igual a 30 sobre 7,5. Isso aqui vai ser igual a 600 sobre 7,5. Certo? 600 sobre 7,5, acho que eu tenho já esse cálculo aqui realizado.
isso vai dar 80. Então, o Z é igual a 80. Perfeito. Então, Z é igual a 80 km por hora. Se o veículo se deslocar a 80 km por hora, ele vai levar 7 horas e meia para se deslocar nesse percurso de 600 km. Continuando aí, para finalizar. O 20 está para 30, assim como 100 está para T. Fazendo as inversões aqui do primeiro membro, porque eles são inversamente proporcionais. Então, nós vamos ter 100 sobre 20 é igual a 30 sobre T. Isso aqui vai ser, T vai ser igual a 30 vezes 20, vai dar 600. E 600 dividido por 100 vai ser igual a 6. Logo, o tempo gasto aqui vai ser de 6 horas. Ou seja, se eu tiver um veículo se deslocando a uma velocidade de 100 km por hora, eu vou levar 6 horas para percorrer o total de 600 km. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, pode postar aí pra gente. Um grande abraço, até mais.